Bom dia, amigos. Aqui estamos mais uma vez para gravar mais um vídeo falando de mais um tema espiritualista ligado inicialmente à projeção astral. Hoje eu quero falar sobre ataque espiritual. É uma coisa que eu já falei um pouco em outros vídeos, mas não de uma forma específica como tema central, como tema principal. Já falei mais no vídeo sobre os perigos da projeção astral, a preparação. Hoje eu quero voltar a esse assunto e falar um pouco mais diretamente sobre ataque espiritual. Eu gosto sempre de fazer um paralelo de alguns temas com o plano físico, com o mundo material, porque fica mais fácil às vezes para nós compreendermos determinadas coisas, determinadas realidades do mundo espiritual a partir daquilo que nós conhecemos, que nós entendemos do mundo material. Então falar de ataque espiritual é também falar de ataque no plano físico. As razões dos ataques, por que somos atacados? Claro que tem algumas diferenças desses ataques, inclusive de motivações, e outras são semelhantes mesmo. Se nós pensarmos inicialmente no plano físico, no mundo material, nós vamos ver o seguinte: nós temos no mundo diversas cidades que são bastante perigosas, como por exemplo a cidade onde eu moro, onde eu estou agora, que é Salvador, capital da Bahia, no Brasil. Salvador hoje é uma das cidades mais violentas do Brasil, segundo eu tenho acompanhado pela TV. Salvador é uma das cidades mais violentas. É uma cidade que tem assaltos e crimes diariamente. Assaltos são muitos. Assaltos a caixas eletrônicas, explosão de caixas. E não só Salvador, como também o interior da Bahia. E isso acontece pelo Brasil afora. Algumas cidades mais, em outras menos. E nós nos deparamos com situações as mais diversas em termos de ataques no plano físico, né? De assaltantes, de traficantes, de psicopatas. São diversas situações. E vamos pensar o seguinte, amigos. Se nós sofremos um ataque na rua de um agressor desarmado e nós desarmados, nós sozinhos, o agressor sozinho. Digamos que seja um agressor muito mais forte. Vamos colocar um exemplo. Eu que não sou uma pessoa forte fisicamente, também não sou franzino, não sou muito fraco, mas digamos que eu me depare com um agressor como um Van Damme, um Stallone, um Schwarzenegger, né? um cara muito forte, muito mais alto que eu, muito mais forte que eu. Eu tenho condições de enfrentar um agressor desse? De forma alguma. Se eu for enfrentar, a não ser que eu fosse um Bruce Lee, que não é o caso, né? Eu vou apanhar, ele vai acabar comigo, vai me trucidar, eu não tenho condições. Se eu estiver armado, eu posso me defender, eu posso atirar nele, eu posso dizer que vou atirar. Se eu apontar uma arma, talvez ele não me ataque, talvez ele não me agrida e desista da agressão e vá embora, e fuja, e corra. Mas desarmado, eu não tenho condições de enfrentar. Se eu tiver com mais 4 amigos também fortes, a gente vai poder enfrentar. Isso já é uma situação para a gente fazer uma análise. Se eu saio à rua armado, digamos com um 38, com uma pistola automática, né, daquela de pente, e me deparo com uma quadrilha, chego em determinado lugar em que eu estou presente, vem um ataque de uma quadrilha, 4, 5 homens, armados também de pistola, eu sozinho na pistola, eu tenho condições de enfrentá-los? Eu vou poder enfrentar 4 ou 5 também armados como eu? Não. Se eu estou com 2, 3 armados de pistola, chega num lugar, vem um assalto a uma quadrilha de 10 homens, 10 integrantes da quadrilha, armados de fuzil AR-15 ou de escopeta, com granada, a gente vai poder enfrentar? Vai poder lutar com essa quadrilha? Não. Então, nós vemos diversas situações. Existem ataques e ataques. Existem ataques de vários níveis. Estou falando de plano físico por enquanto. Existem ataques de vários níveis, de vários tipos, de forças de ataque diferenciadas. Forças maiores, forças menores. Para nós
rebatermos esse ataque, para nós nos defendermos desses ataques no plano físico, vai depender primeiro da quantidade do atacante e nós, da força do atacante, da nossa força, e aí eu falo de força física, né? O corpo preparado, treinado para a luta, você praticou arte marcial, você sabe se defender, e é um ou dois agressores que não sabem lutar, você pode até se defender. Né? Se são 10, dificilmente você vai se defender. Se eles estão armados e você desarmado, você não vai nem pensar em se defender, como recomenda a polícia o tempo inteiro na televisão. Você não deve jamais reagir a uma pessoa armada apontando a arma para você, mas você vai reagir. Não deve, é uma grande imprudência. Então, para você repelir um ataque de outras pessoas no plano físico, vai depender dessa força que está lhe atacando, força física de cada um, quantidade, e também vai depender de você, da sua força física, do seu preparo físico, do seu adestramento em uma arte marcial, uma defesa pessoal. Você é um exímio lutador, os outros estão desarmados. Cada situação é uma situação diferente. Há situações em que você pode se defender, defender a sua própria vida, defender seu filho, sua mulher. Há situações que você não pode se defender e você não deve reagir diante de armas, né? Armas apontadas para você, para seu filho, sua esposa. Você não pode nem deve esboçar qualquer tipo de reação, de tentar reagir diante de um ataque desse, porque há uma grande possibilidade de alguém se ferir ou até mesmo morrer, né? Por causa de uma reação numa situação dessa com os atacantes armados. Então, vamos pensar agora no mundo espiritual. Você está tentando sair do corpo, você quer desenvolver a projeção astral, você começa a sair consciente e você vai entrar no mundo inicialmente aqui nessa dimensão, observando, visualizando as coisas do mundo físico, né? Você vai estar numa zona mais etérica. Há uma matéria etérica, você está vendo a matéria física, a matéria etérica, mas ainda não é o plano astral propriamente dito, ainda não é o mundo espiritual propriamente dito. Quando você sai do corpo e você está aqui no seu ambiente, você está na sua casa, no seu quarto, você está numa zona intermediária, que é aquela zona etérica. A matéria ali é mais etérica, com réplicas das coisas físicas do seu ambiente, muitas vezes podendo haver outros objetos, outras coisas que não existem no seu quarto, na sua casa. Pode ter outras coisas, como muitas vezes eu já vi na minha casa, não é? E no mundo espiritual também existem espíritos desencarnados que são maus, que fazem parte de organizações de pessoas, espíritos que são perversos. Muitas vezes, muito mais do que as piores organizações criminosas do mundo encarnado. Muitas vezes com força de ataque, seja desarmados, seja armados, maior do que a gente costuma às vezes ver na nossa cidade. Existem organizações com centenas, com milhares de espíritos, com espíritos fortes, espíritos poderosos, agindo no mundo espiritual, né? Eles agem principalmente abaixo da superfície da Terra, naquele chamado umbral e mais abaixo. São regiões que muitas organizações do mal, como se diz, muitas regiões que ainda são dominadas por essas organizações. E muitos deles agem também no plano físico, ainda tem um certo domínio sobre bairros, sobre algumas regiões do planeta, influenciando os encarnados, não é? Então, se nós estamos fora do corpo e somos atacados por uma organização, por um grupo de espíritos, se nós estivermos sozinhos, despreparados, sem proteção, e nos depararmos com um grupo de espíritos muito mais forte do que nós não vamos ter condições de reagir, de lutar, de brigar, de nos defender. Numa situação dessa, o melhor fazer é fugir, é correr. Se puder voar, então, é a melhor coisa a fazer. Voar em velocidade e voltar para o corpo logo. E normalmente isso acontece. Existem ataques de diversos tipos. Eu, ao longo da minha vida, das minhas experiências fora do corpo,
eu sofri incontáveis ataques de diversos tipos e graus. Eu lembro de um, por exemplo, minha esposa estava grávida do meu primeiro filho, em 1988. E no meio da noite eu estava fora do corpo e vi que havia um espírito no pé da cama e colocando as mãos direcionadas para a barriga. E eu senti ali, naquele momento, que não era um espírito bom dando um passe nela para ajudar o feto. Não, era um atacante, era um agressor. Ele estava colocando energia, possivelmente, para provocar o aborto, para prejudicar o feto. Talvez fosse um espírito inimigo do passado, daquele espírito que estava reencarnando como meu filho, naquele momento. Então ele estava lá irradiando energia. Quando eu vi aquilo, eu direcionei as mãos para ele, mas pensando mesmo em jogar uma energia assim, de um choque. Né? Eu lembrei que naquele mesmo ano, em 88, eu tinha ouvido uma fita cassete que meu irmão gravou num curso do Evaldo Vieira com Wagner Borges. Na época, eles trabalhavam juntos ainda. E nessa fita, Wagner falava de ataques, ele falava, né, joga energia. E aquilo ficou na minha cabeça. Então, o que eu fiz naquele momento foi exatamente aquilo que o Wagner falava. Joga energia. Eu joguei energia, ele fugiu. Aí a gente se pergunta, em todas as situações isso vai funcionar? Com todos os espíritos que possam nos atacar, jogar energia. Que energia? A nossa energia vai resolver o problema? Ele vai fugir, vai tomar um choque poderoso, não vai conseguir reagir e vai fugir? Não. Isso vai depender da nossa força espiritual, do poder da nossa energia que a gente transmitir, porque se você é uma pessoa desequilibrada, desajustada, você não tem força nenhuma interior, você vai jogar, que energia você vai estar jogando? Que energia você vai estar jogando? Será que a energia dele, do atacante, não é muito mais forte do que a sua? Então você pode, de repente, você pode jogar energia e aquilo está agindo como se você estivesse pegando uma pistola de água e jogasse lá no bandido, no criminoso perigoso, forte, você pega uma pistola de água e atira nele. Ele vai dar risada, aquilo não vai fazer efeito nenhum. Ele vem para cima de você, ele dá porrada, se tiver uma arma, vai usar a arma e você, claro, você não vai morrer, o espírito não morre, é imortal, mas há espíritos no mundo espiritual que também tem armas de choque, de pulsos eletromagnéticos. Então, o que eu quero dizer, jogar energia não funciona com todos os espíritos. Se aquele espírito é do meu porte para baixo, pode funcionar. Principalmente se ele é mais fraco do que eu. Jogar energia, está dando um choque nele, ele provavelmente vai fugir. E se forem 10? E se forem 20? Fortes, poderosos, jogando energia em mim, eu vou ficar ali enfrentando 10, 20? É muito mais complicado, já é muito mais difícil você reagir e você lutar com uma quantidade maior de espíritos, se for do mesmo porte seu, de força interior, porque aí no mundo espiritual o que vale não é a força física, não é músculo. Músculo no mundo espiritual não quer dizer nada. A força é interna, é o poder da concentração, é a energia que você consegue manipular, concentrar. Então, o simples fato de jogar energia pode funcionar com uns mais fraquinhos, com espíritos mais poderosos, mais fortes, isso não vai funcionar. Tá? Então, até um espírito do seu mesmo porte, do seu grau de força, de evolução, de conhecimento espiritual, você pode enfrentar ele, pode ser uma briga ali, ó, pau a pau, está equilibrado e tal, nenhum dos dois vai vencer, já passei por isso também, não tem problema. Se for um espírito muito mais forte do que você, e já passei por situações assim também, que eu já descrevi em alguns vídeos, eu já fugi, eu já corri, né, fugi voando, eu já fui aprisionado temporariamente por alguns segundos, né? Eu já me deparei com espíritos muito mais fortes do que eu, de me pegar como se eu pegasse um gafanhoto pequenininho e jogasse na terra com força, e eu descer para uma zona lá inferior, numa zona cinza, e sair no chão lá, quicando, desesperado. Já me deparei. Então, eu posso, com todos os espíritos que existem no mundo espiritual? Não, eu não posso. E a maioria de nós não pode. A maioria de nós não pode. Há espíritos muito poderosos no mundo espiritual, os chamados magos negros, e outros acima deles, são chamados em obras de Robson Pinheiro, por exemplo, dos dragões.
há espíritos muito mais poderosos. Muito mais poderosos. Então, o que eu quero dizer? Aí eu volto a uma questão que eu já bati em outros vídeos também, no próprio vídeo que eu falo dos perigos, eu falo também da preparação, da proteção. Por quê? Se existem espíritos mais fortes, mais poderosos do que nós, que podem nos atacar por essa ou aquela razão, para nos manipular, por vingança, para nos dominar, pode, claro que pode. Quantos processos de obsessão existem na sua cidade, na minha cidade, no mundo todo? Quantos processos de obsessão? Se você está fazendo ou desejando fazer um trabalho espiritual, um trabalho social interessante, de crescimento, ajudar as pessoas a crescer espiritualmente, aí você começa a ser visível, você começa a aparecer para os opositores do bem, para aqueles que trabalham contra o bem. Quando sempre que aparece alguém, começa a fazer um trabalho espiritual, começa a desenvolver alguma coisa que vai ajudar a humanidade, que vai despertar a humanidade para a coisa espiritual, sofre ataque. Vem os ataques. Na obra, vem o ataque à pessoa de vários tipos. Vem no mundo físico, através de encarnados, muitas vezes influenciados e manipulados pelos desencarnados, e também ataques espirituais diretamente no plano espiritual por parte desses desencarnados que combatem essa obra, que é uma obra que levará um bem para a humanidade, né? De despertar espiritual, de crescimento espiritual, alguma coisa realmente muito boa, filosófica, religiosa. Os ataques vêm. Então, se nós não temos condições de reagir, de nos proteger sozinhos em todas as situações, principalmente no início do desenvolvimento da projeção astral, é indispensável, penso eu, é indispensável você atrair a proteção, você chamar a proteção, volta a bater nesse ponto, chamar a proteção espiritual, seu mentor, seu protetor, seu guia, seu amparador, não importa o nome que você dê, se é um anjo da guarda, porque é tudo a mesma coisa, só mudam os nomes de acordo com as correntes filosóficas e religiosas, mas é tudo a mesma coisa. Então chame o seu protetor, o seu guia espiritual, o seu mentor, para ele lhe auxiliar, para quando você sair do corpo, ele está ali junto de você, lhe protegendo, porque não só ele vai garantir a sua segurança, porque se você tem um guia forte, né? Um guia que tem um certo poder, não é qualquer espírito que vá se aproximar de você para tentar lhe fazer mal, não é. Tem que ser um espírito mais forte do seu guia. E já começa que isso é difícil. Se você está crescendo espiritualmente, você está buscando trabalhar, ajudar os outros, você está buscando a evolução, o seu guia é sempre alguém que tem força, que tem poder, é sempre um espírito que tem uma certa elevação. Então não é qualquer um que vá atacar você. E se acontecer de um mais forte do que ele tentar lhe atacar, o que vai acontecer? Ele vai pedir ajuda, vai pedir socorro a organizações de lá de cima, os guardiões, como alguns chamam, né? Os soldados do mundo espiritual, esses guardiões, que são milhares e milhares e milhares, uma quantidade também enorme. Ele vai pedir socorro, ele vai pedir ajuda, da mesma forma que a polícia pede reforço, não é? Quando bandidos atacam a guarnição da polícia na rua e a polícia não está conseguindo dar conta daquele ataque que pode ser superior em número de atacantes, de armamento, o que é que a polícia faz? Pega o rádio e pede reforço. A mesma coisa, o seu anjo da guarda, o seu protetor, seu amparador, seu guia, seu mentor, diante de um ataque muito poderoso, ele pede socorro e socorro vem numa velocidade inimaginável, enorme. Então, o seu mentor, se você tem um certo equilíbrio, se você está buscando a projeção astral para uma coisa boa, para trabalhar, para ajudar, para crescer, para aprender, né? E não para fazer coisa errada. Então, se você tem um mentor ali que é do bem, diante de um ataque que ele não possa repelir sozinho, ele pede socorro e o socorro rapidamente chega e repele aquele ataque e afasta. Isso é certo, isso é certo. Você não vai ficar nunca à mercê de atacantes espirituais, por mais poderosos que forem, se você chama a proteção, se você pede ajuda, se você pede proteção quando você for tentar sair do corpo.
consciente. Chame, peça ajuda, chame o seu mentor, o seu amparador, para ele estar ali lhe auxiliando a sair do corpo, para ele lhe proteger, para ele levar para a escola, para assistir palestra, para trabalhar. Sua segurança vai estar garantida. Não vai ter ataque espiritual que lhe prejudique. Tá? O seu protetor vai estar lhe garantindo a sua segurança. É por isso que quando eu falei, principalmente naquele vídeo, lá no iniciozinho dos meus vídeos, acho que em dezembro ainda do ano passado, quando eu falei dos perigos e tal, eu ratifico, eu repito, perigos existem no mundo espiritual. Existem perigos, como existem perigos aqui, como eu já falei em outros vídeos. Existem perigos aqui, existem perigos lá. Existem marginais aqui no plano físico, existem marginais também no mundo espiritual. E talvez os de lá sejam piores do que os aqui. A única diferença é que lá eles não podem matar a gente fora do corpo. E aqui mata, provoca desencarne. Lá não mata, mas faz mal, pode aprisionar, pode torturar. Tá? Então, diante desses perigos que de fato existem no mundo espiritual, não deixe de pedir proteção, não deixe de atrair a proteção antes mesmo de começar a fazer lá a sua prática, a sua técnica, o seu relaxamento, seja qual for a técnica que você decidir usar. Antes de fazer a sua técnica para sair do corpo consciente, chame seu protetor. Se você gosta de orar, tem o hábito da oração, ore, reze, faça uma prece e chame seu protetor, chame seu amparador para ele estar ali lhe protegendo. Porque se você estiver bem protegido pelo seu protetor, seu anjo da guarda, nenhum mal no mundo espiritual vai lhe acontecer. Nenhum mal no mundo espiritual vai lhe acontecer. Você vai estar protegido, a sua experiência fora do corpo vai estar segura, tá? As poucas vezes em que eu fui atacado por espíritos mais poderosos do que eu e que fui aprisionado 2 ou 3 vezes por poucos segundos, eu estava sozinho, como eu já disse em outros vídeos. Eu estava sozinho, eu vacilei, talvez ali eu tivesse num momento de arrogância, muito independente, achando que eu podia com tudo, com todos, e por isso eu vacilei. Tá? Então todas as vezes que eu sofri um ataque de alguém bem mais forte do que eu vacilei, eu não chamei proteção, eu estava sozinho, vacilando, algumas vezes no mundo espiritual, nas zonas escuras. Então é realmente vacilar, Principalmente para quem está começando, a minha recomendação, o meu conselho de amigo é: peça proteção, peça ajuda antes de você tentar sair do corpo consciente, porque só isso vai garantir a segurança da sua experiência fora do corpo, porque se você não fizer isso, você estará sujeito. Pode ser que você saia 1, 2, 10, 1000 vezes e não sofra ataque nenhum. Pode ser que não sofra ataque nenhum. Porque pode ser que você passe invisível para esses espíritos mais poderosos. Por quê? Porque você não está fazendo bem a ninguém, você não está fazendo nenhuma obra social de valor, uma obra espiritual de valor que chame a atenção dessas organizações voltadas para o mal. Então, você sai, está ali passeando fora do corpo, eles não lhe atacam. Agora, e os inimigos do passado? E os nossos cobradores do passado? Quem não tem? Quem não tem? Todos nós temos cobradores do passado, porque todos nós, se olharmos mais para trás em outras vidas, e quanto mais para trás, pior, nós fizemos muito mal, nós fizemos mal a muitas pessoas, e nem todos nos perdoaram, nem todos esqueceram do mal que nós fizemos. Não é? Muitas vezes nós não temos dificuldade de perdoar, nós não guardamos mágoa e rancor, levamos anos às vezes sem conseguir perdoar. Há espíritos que hoje estão desencarnados, conviveram conosco em vidas passadas, que nós prejudicamos, que nós pisamos, que nós humilhamos, que nós maltratamos, que nós fizemos o mal, que nós tomamos os bens, e que hoje estão aqui ao nosso redor, nos cercando, esperando só a oportunidade da vingança. Os processos obsessivos, em grande parte, são motivados por vingança, por algo que nós fizemos a alguém, esse alguém nos encontrou e está agora cobrando e querendo o revide, querendo a vingança. E quem é que sabe que não tem cobrador nenhum, nunca fez mal a ninguém, e que por isso fora do corpo não vai estar sujeito a uma tentativa de vingança, a um ataque espiritual daqueles que querem se vingar de nós? Quem é que pode afirmar isso? Quem pode afirmar isso? Então é melhor, por garantia,
prevenir. É melhor, por garantia, a gente prevenir. Chamar a proteção espiritual, chamar nossos protetores, anjos da guarda, guia, mentor, antes de sair do corpo, para garantir a segurança das nossas experiências, tá certo? É o que eu gostaria de falar, não vou me alongar muito para o vídeo não ficar muito longo, mas a mensagem é essa. É preparação, é chamar a proteção para estarmos protegidos diante dos perigos que de fato existem. Os perigos existem, não vão deixar de existir tão cedo. A Terra não vai mudar e não vai se livrar desses espíritos voltados para o mal em pouco tempo, em curto espaço de tempo. Não vai. Ainda vamos conviver com isso por alguns anos, décadas, não sei quanto tempo. Não sei se chega a um século, mas na nossa vida atual ainda vamos conviver com esses espíritos maldosos, perversos, com cobradores do passado, ainda vamos conviver com tudo isso. Então, quer uma experiência fora do corpo consciente, mas segura, protegido, totalmente protegido, sem sobressaltos, sem ser atacado de surpresa, sem ser pego de surpresa por atacantes como somos no mundo físico, que a gente não pode fazer nada. Se você quer essa proteção, pelo menos no mundo espiritual, chame a proteção, se prepare antes de dormir, se prepare com oração, com leitura, com mantra, com meditação, seja lá o que for que você gosta de fazer, mas se prepare, entre no clima e aí faça a sua oração, o seu chamado dos seus protetores, e aí você vai dormir tranquilo. Quando sair do corpo consciente, ou mesmo que não saia consciente, você vai estar amparado. Você vai estar amparado, porque a função dos amparadores é amparar, a função do protetor é proteger, a função do guia é guiar, tá? Então, diante dessa possibilidade de ataques espirituais, preparação, 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 preparação. Antes de sair, sair equilibrado, sair bem, com bons pensamentos, chamando o protetor para que não haja sobressaltos, para que não haja nenhum tipo de sofrimento, depois a gente não tenha pesadelos. Então, vou ficando por aqui. Muita paz, um bom dia, amigos.